tarde, mais uma vez estamos reunidos, interagindo através da palavra da graça de Deus. Eu sou seu amigo, pastor Marcos Felipe, do Ministério Graça e Intimidade, este ministério que está aqui no fundo aqui da nossa live, onde você pode participar, interagir através do WhatsApp DDD 22 98155 2308. Antes de nós iniciarmos a live de hoje, estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e estaremos também no canal do YouTube, o nosso canal, o Ministério Graça e Intimidade. Quero convidar-lhe a participar do nosso canal, a dar sempre o seu like, ativar o sininho, para que nós possamos ganhar projeção no YouTube e desenvolver melhor este ministério da graça de Deus ao redor do mundo, levar a palavra genuína da graça de Deus ao redor do mundo, no Brasil e no mundo. Nós hoje estamos fazendo esta live dia de sábado, às 13 horas e 10 minutos, são 13 horas e 10 minutos, por motivos excepcionais, neste mês de janeiro, por motivo de trabalho, eu, pastor Marcos Felipe, e também pastor José Luiz, estamos com limitações para o dia de domingo. Nós conseguimos desenvolver esse trabalho do Ministério Graça e Intimidade. Amanhã não teremos a nossa live, no próximo domingo também. E domingo próximo que passou, nós estivemos comemorando nosso aniversário de casamento, eu e Mônica. E não somos de ferro, somos seres humanos. E estivemos fora e não podíamos fazer a nossa live. Então, hoje, dia de sábado, daqui a pouco estarei trabalhando no meu trabalho secular e aproveitei a oportunidade para nós trazermos esta pérola da graça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a vida dos abençoados. A superação e os desafios são inerentes à graça de Deus. É muito interessante esse tema, porque nós estamos passando por esse momento. Todos nós estamos passando por um momento de superação. E eu quero convidar você que está conosco nesse momento, foi o nosso tablet ali, que deve estar com volume alto, depois você abaixa por gentileza. Convidar você do Ministério Graça e Intimidade, interaja, participe ao vivo pelo Facebook. Quero convidar você que está nos assistindo em uma gravação daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, a um ano, que você participe através do YouTube, através do Facebook, dê a sua opinião, mesmo que a sua opinião seja contrária, não há problema. O seu like ou dislike, o importante é que você interaja, que você participe, porque nós temos o seguinte hábito, nós falamos que o Espírito Santo, o Espírito invisível do Deus invisível, é que é capaz de convencer, capaz de transformar, é capaz de modificar os pensamentos das pessoas. Então, quero convidar você a participar, seja pelo Facebook, no nosso canal do YouTube, dê o seu like ou dislike, não tem problema. Seja partícipe deste ministério e fazer também um convite a você, rapidamente, que deseja contribuir em termos financeiros para o Ministério Graça e Intimidade. Estaremos em breve com o nosso site já desenvolvido, está em fase final, mas enquanto isso, caso você queira participar conosco, caso você queira nos ajudar a cooperar financeiramente, entre em contato com o DDD 22 98155 2308 e provavelmente a Elis deve colocar posteriormente aí no Instagram, no Facebook, a nossa conta ou até mesmo o nosso celular para que você possa fazer contato. Pois bem, nós vamos louvar com uma única música nesta tarde. Nós vamos agradecer a Deus e uma música que pode certamente fazer parte do contexto desta mensagem. Esta música fala ressuscitou, ressuscitou. Cante comigo, cante conosco, louve a Deus juntamente com o Ministério Graça e Intimidade. Desce. Não, desce, sobe. Isso.
desceu de sua glória para cumprir plano de Deus. Humilhado e machucado, carregou aquela cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou meu Jesus. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Já te deu a vida e mudou todo o teu ser. Hoje tu tens a vitória, porque no teu sangue há poder. Mesmo a própria morte, sua vida derrotou. Da tumba, prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu da sua glória para cumprir plano de Deus. Humilhado e machucado, carregou aquela cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou meu Jesus. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou. É com base nessas verdades que nós pregamos, que nós adoramos, que nós exaltamos aquele que ressuscitou, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que tudo faz na minha vida, na sua vida, em nossos corações. Não se espante se daqui a pouco você tiver a participação do Peter, nosso gatinho. De vez em quando o Peter ele gosta de subir à mesa e ficar aqui pertinho conosco. Mas ele é de veneta, quando ele quer fazer, ele faz. Nós amamos o Peter, às vezes ele é um pouquinho chato, mas é uma criatura de Deus. Deus fez os animais para que nós cuidássemos dele, para que nós tivéssemos amor com os animais. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 15. É um texto maravilhoso. Um texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja aos Gálatas, a igreja que estava lá na Galácia. Antes de fazer a leitura, é muito importante que nós tenhamos um entendimento. Vocês sabem que eu fui criado dentro de uma denominação evangélica, talvez você tenha sido também. Muitos de nós passamos pela Igreja Católica Apostólica Romana, passamos pela Igreja Batista, Assembleia de Deus, Metodista, Adventista. Muitos passaram por várias denominações religiosas. Outros mesmos, como o meu saudoso pai, ele esteve em uma religião africana, depois ele foi para a Igreja Batista e depois para a Assembleia de Deus. Minha mãe
passou pela Batista, Assembleia de Deus, Igreja Católica, e depois, um ano antes dela partir para a eternidade, dela deixar este corpo físico, minha mãe esteve na Igreja Metodista. Mas enfim, por que eu falei desta forma? Todos nós recebemos informações dentro da visão religiosa, da visão evangélica. Quando se lia a Bíblia, quando se lia a Palavra de Deus, de maneira geral, e quando se lê, pegam-se os textos que Paulo escreveu naquele contexto daquela época, dentro do aspecto de vida política, geográfica e religiosa, na qual ele, Paulo, e aquelas pessoas, aqueles irmãos que estavam ali viviam e querem aplicar a vida de hoje. Tanto é que o Apocalipse, que consideramos como um jornal velho, não é? O Apocalipse, até hoje, muitos pregadores, inclusive alguns da graça, querem pegar o Apocalipse e enfiar goela abaixo, como se o Apocalipse ainda fosse acontecer, como se fosse algo que pudesse trazer uma influência na nossa vida de uma forma muitas vezes até amedrontadora. Então, eu quero dizer a vocês que quando nós lemos o apóstolo Paulo, quando nós fazemos a leitura das cartas de Paulo, nós entendemos que Paulo, a princípio, estava escrevendo dentro do contexto de vida daquele povo que estava ali. Primeiro ponto. Segundo ponto, aquele povo que estava na igreja primitiva, na sua totalidade, nasceu ou nasceram no pecado. É importante ressaltar isso. Eu acompanho live, acompanho alguns ministérios, pastor Geraldo Moraes, quero mandar um abraço, pastor Cristiano França, nosso abençoado irmão Messias, acompanho a Escatologia Consumada, lá do Recife, nosso irmão Herivelto Soares, eu acompanho nosso irmão Júlio Chaves, e muitos outros da Bahia, muitos irmãos, irmão Paulo Pimentel, esses dias eu estava assistindo, e todos nós temos uma certa unanimidade quando falamos da graça, desse entendimento maravilhoso de que os irmãos que nasceram, o pastor José Luiz também, que ombreia nesse Ministério Graça e Intimidade, um grande abraço ao pastor José Luiz, os irmãos que nasceram naquele período, nasceram no pecado. O pecado estava neles. Então, quando nós pegamos as cartas de Paulo de maneira geral, que Paulo fala algumas situações que vamos entender que aqueles irmãos, eles foram reconciliados, eles foram perdoados, eles foram redimidos. Nós que nascemos depois da cruz, principalmente depois do ano 70, já nascemos sem pecado, já nascemos reconciliados, já nascemos redimidos, já nascemos no reino. Eu estava ainda agora ouvindo um louvor, a Mônica vai lembrar desse louvor daqui a pouco. Estava lá no carro, fazendo uma limpeza no carro, e ouvindo esse louvor. E o louvor, ele faz alusão de você trazer o reino. Venha ao teu reino, traga o teu reino. Depois, se Mônica lembrar, ela passa para a gente o louvor. E eu comecei a refletir, meditar, nós já nascemos no reino. Outros louvores também que falam sobre o Espírito Santo venha nos encher. Então, a primeira visão que nós da graça de Deus precisamos ter e passar, né, nós não somos hereges não, é que nós nascemos com o reino dentro de nós nascemos dentro do reino, nós nascemos plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e por isso, toda vez que nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós temos um entendimento um tanto diferenciado que Paulo passava para eles ali. Leia comigo, Gálatas 6,15, que diz assim: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Essa é a versão NVI. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Ou seja, nem a lei e nem a graça, nós não estamos aqui para defender, né? Mas sim o ser uma nova criatura. Porque todos que nasceram depois da cruz já nasceram nova criatura. Nós não podemos confundir
alguns louvores maravilhosos, nova criatura sou, eis que tudo se fez novo. Achar que ser nova criatura, nascer de novo, é deixar de fumar, é deixar de beber, é deixar de prostituir, é deixar, ou seja, o sujeito é crente, entre aspas, né? Ele frequenta, ele tem uma carteirinha de membro, um cartãozinho de membro de uma denominação. A mulher não corta mais o cabelo da axila, a mulher não raspa as pernas, não corta o cabelo, não usa batom. As pessoas acham que as coisas velhas que passaram é isso. Não é isso. É preciso ter um entendimento que quando Paulo faz menção às coisas velhas, Paulo está caracterizando a lei de Moisés, a velha natureza, né? O que era comandado, o que comandava era a lei de Moisés. As coisas velhas, a religiosidade antiga, tudo se fez novo. Verdadeiramente tudo se fez novo. Então, nesse tema, a superação e os desafios são inerentes à graça de Deus. Primeiro ponto que eu quero ressaltar: superar aquilo que a lei colocou na sua mente, na minha mente. Vamos superar, vamos deixar para trás. E essa superação, ela é inerente, ela está dentro da graça de Deus. Porque a lei, quando nós falamos a lei, nós pensamos assim, a lei de Moisés, não é? Moisés ensinou a lei. Bruno, um abraço, nosso irmão Bruno, está assistindo, participe, dê a sua opinião, interaja, meu amigo. A lei de Moisés não é apenas aquela lei, os 10 mandamentos ou os 613, tanto que a palavra diz que o Espírito vivifica e a letra que mata é a lei de Moisés. Não é a letra que está escrito aqui não, é a letra da lei, é aquele contexto. Por quê? Porque o indivíduo, se ele descumprisse ele podia cumprir 612. Ele anulava aqueles 612 que ele cumpria. Então, morria. Não tinha valor nenhum. Ele precisava obrigatoriamente cumprir os 613. E hoje, quando nós falamos que a lei de Moisés nós já superamos, nós também fazemos menção à lei das denominações evangélicas. Porque 99% delas, por que não dizer 100%, ainda vivem a lei de Moisés. Mas aqui nós não pagamos o dízimo. Eu conversando com o pastor há 2 semanas atrás, na comunidade dele não paga o dízimo, mas faz uma ceia. A última ceia que Jesus fez, que na verdade era a Páscoa judaica, ele fez com todos os aparatos da lei de Moisés, com o cordeiro pascual, de toda a forma que eles faziam. Então, de que adianta você dizer, não, aqui nós entendemos que o dízimo não faz parte, mas um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se você tiver um ponto da lei em seu contexto de adoração em comunidade, já era. Anula tudo. Por isso que o Ministério Graça e Intimidade é um ministério que busca desenvolver e crescer na graça, entendimento de nosso Deus, sem nenhum resquício de legalismo mosaico ou denominacional. Não temos batismo, não temos ceia, nós não temos jejum, óleo ungido, nós não temos dízimo. Pastor, e como é que vocês vão sobreviver em termos de denominação? Com o que Deus, por colocar no seu coração, como Paulo, lá em 2 Coríntios 9, 7, estava fazendo uma coleta para um determinado local, para ajudar, e ele fez essa expressão, e essa expressão se aplica à Igreja de Cristo em todos os sentidos, em termos de finanças. Aquilo que Deus propuser em seu coração, leve. Eu hoje fiz um trabalho, eu ganhei X reais, eu quero levar 1% de X reais, 2%, 5%, 3%, não é percentual, é o que Deus colocar no seu coração, porque a obra é feita com esta sinceridade, esta voluntariedade. Então, se uma denominação evangélica, seja qual for, a igreja X de não sei das quantas, não importa, se ela tiver um ponto da lei, eu tenho uma cruz, um símbolo, anula. Você tem que estar 100% com a visão da graça de Deus, a visão do reino que está dentro de você, e você está inserido nesse reino. Então, o Filho de Deus, essa pérola da graça maravilhosa, né? A visão de superação de desafios dentro da graça de Deus, o Filho de Deus, quando ele tem os seus olhos iluminados, não são esses olhos carnais, não, né? São os olhos espirituais. Quando nós falamos de olhos iluminados, falamos de entendimento, metanoia, um coração, uma mente, um entendimento renovado.
pela verdade do Evangelho, ele consegue de maneira simples compreender que o reino de Deus está estabelecido, aquilo que nós estamos falando agora, e é parte integrante de cada um de nós, que sentimos e vivemos esta realidade. Somos filhos da livre, e não de Agar, e não da escrava. Quando estudamos a história da Bíblia, nós entendemos que na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, toda a história, ela tem uma vertente, ela tem um direcionamento lá para a cruz de Cristo, para este renovo, para esta renovação. Esse renovo que é a nossa liberdade. Nós não precisamos estar presos. Não, vamos ungir este copo d'água, esta caneca d'água, e agora você vai beber esta água ungida. Mentira, balela. É tudo balela. Sabe por quê? Eu e você já temos a plenitude do Espírito Santo. Nós já vivemos o reino. Nós estamos no reino. O reino de Deus já foi estabelecido nesta terra. Ele já dirige os seus filhos. Eu não digo que estou debaixo da unção do apóstolo A, B, C, D, Z, X, Y, Z. Não. Estou debaixo da unção do Espírito, eu e você. Não existe nenhum apóstolo que tenhamos que estar debaixo da unção dele. Pode ser que tenha um apóstolo com uma mensagem específica, né? Um pastor, um apóstolo, não há problema. Mas a nossa unção, ela é do Espírito. A tua unção, a minha unção, dos filhos de Deus, é a unção do reino. Então, superação significa o quê? Literalmente, a ação de estar acima, sobressair-se, dominar, vencer e sair da sua zona de conforto, superar bloqueios mentais e, finalmente, desenvolver todo o potencial que você sabe que tem. E não há nada melhor do que superar o seu maior adversário, que é você mesmo. Às vezes nós ouvimos umas músicas, fica até o meu convite àqueles que compõem na graça de Deus, para que componham músicas dentro desse contexto da graça. Você ouve uma música que o indivíduo, vem para Cristo, aqui você vai vencer. Pô, nós já somos vencedores. Não é o fato de advir a uma religião, uma denominação evangélica, católica, apostólica, romana, apostólica, evangélica, que vai fazer de você um vencedor. O cristão, o crente, o filho de Deus, ele já nasce mais do que vencedor. Pastor, mas eu nasci numa situação financeira terrível. Eu nasci minha família, sabe, na miséria, no problema. O senhor não conhece a minha história, não conhece. Todos nós, pode ser que um filho de Deus nasça financeiramente falando em extrema pobreza e o outro em extrema riqueza, mas o ministério de reconciliação que ele nos deu, o reino espiritual que ele nos deu, que está dentro de nós, não tem a ver com pobreza ou riqueza financeira. Não tem a ver com nível material. Esse nível material, ele pode sim estar vinculado a uma visão, a um entendimento, ao trabalho. Há alguns anos atrás eu falei uma mensagem: você quer enriquecer? Trabalhe. Trabalhe, não há problema. O problema não é você enriquecer financeiramente. O problema muitas vezes está que as pessoas, elas se dedicam muito a uma profissão, enriquecem e esquecem de viver o reino, em ajudar ao próximo, a desenvolver, em ser partícipe, muitas vezes, de um contexto congregacional, que é importante. Não digo a você que você participe domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Não. Uma vez por semana, que você vá, que você participe. Uma vez por mês, não há problema nenhum. Em participar em um contexto congregacional, onde ali nós temos uma vida social também. Então, a superação, conhecendo a graça de Deus, ela mostra a você que você sobressai, que você domina, que você vence, que você desenvolve o teu potencial, não porque você agora é crente de uma assembleia tal, é crente de uma... Não. Independente de você frequentar uma denominação, você já nasceu vencedor. Entenda que depois do ano 70, quem nasceu já nasceu sem pecado. Hebreus 9:26 diz que ele destruiu, aniquilou o pecado. Eu não tenho autonomia para cantar pecador, vê a luz, brilha, para. Não existe isso. Isso é mentira. Porque ninguém mais nasceu pecador. Na carne, nós cometemos erros. Marcos, e na minha carne quando eu cometo um erro? Beleza, você tem que superar isso aí. Deus não nos vê na carne, ninguém ele vê mais segundo a carne. Ele não nos condena mais na carne. Ele encerrou o pecado na carne, nós vamos continuar pecando, errando nesta carne sim. Mas o nosso espírito está perfeito.
nós recebemos a perfeição e por isso nós temos a capacidade de superar. Veja, o maior inimigo do seu adversário é você mesmo. Então veja bem o que Paulo fala em 2 Coríntios 14:19. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, na carne. Ainda que antes tenhamos considerado a Jesus de Nazaré, a Cristo, dessa forma, agora já não consideramos assim. Por quê? Aquele povo que estava ali, muitos que estavam participando com Paulo, muitos que estavam naquelas comunidades, conheceram Jesus de Nazaré, viram Jesus de Nazaré. E o Cristo que nós temos que servir, seguir e amar, não é o Jesus de Nazaré, é o Messias que veio para Israel, mas é o Cristo ressuscitado que estabeleceu o seu reino dentro de nós. Nós não temos que seguir nenhum ritual. Nós já temos Deus dentro de nós. Coisa que aquele povo daquela época não tinha. O Espírito Santo tinha que descer e tinha que vir. E hoje nós superamos. E hoje nós conseguimos vencer desafios de maneira diferente daquele povo, porque o Espírito não vem e vai, não vem e vai. Não é um Espírito ioiô. O Espírito está em você, está em mim. E é por isso que o Ministério Graça e Intimidade, ele tem esse lema aqui. Qual é o nosso lema? Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda o quê? Percepção. Vamos perceber o que é o Evangelho. Evangelho não é religião, não é isso que impuseram a nós há 2021 anos. Começou com a Igreja Católica Romana, e detalhe, eles copiam do mundanismo, da religião grega, da religião fenícia, egípcia. É um mundanismo misturado e as pessoas creem e misturam isso daí e aí engendram dentro das religiões, dentro dos ismos, e o povo que não lê, que não estuda, que não desenvolve o raciocínio, abraça e come qualquer porcaria. De modo que de agora em diante ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Né? As coisas antigas, você veja que Paulo está falando para um povo que viveu a lei de Moisés. Qual é o contexto disto aqui? A lei de Moisés. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. O que são coisas novas? Cristo é nós, Cristo é você. Hoje, coisas novas para mim, para você, MGI, para todos que nos ouvem, é o reino que já está estabelecido. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aquele povo que estava ali recebeu o ministério da reconciliação. Nós já temos o reino dentro de nós. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Paulo já estava falando ali para aquele povo, imagina hoje, com o entendimento que nós temos. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, meu amado, ao conhecer a revelação da graça, nossos olhos são iluminados e sabemos fazer uso do conhecimento histórico das cartas de Paulo, que nós consideramos como filtro do Evangelho do Cristo ressuscitado. E sem manipulação do sistema religioso. Se você se sente manipulado pelo sistema religioso, que você tem que pegar um copo d'água, ungir e beber essa água, e depois assim, ó, agora estou vendo, essa água apenas mata a minha sede. Aqui eu tenho H2O, que mata a minha sede, que me ajuda, né, a lubrificar minhas cordas vocais, mas eu não me permito ser manipulado mais por nenhum sistema religioso de forma nenhuma. E nem nós do MGI manipulamos ninguém. Os irmãos que convivem com o Ministério Graça e Intimidade, aqueles que vão chegar, sabem disso. Não há manipulação. Existe solidariedade, existe voluntariedade. Nós, sempre no nosso grupo, pedimos aos irmãos que cooperem, até financeiramente, que puderem ajudar. Estamos aqui desenvolvendo nosso site, estamos pagando o site. Daqui a pouco vamos ter que fazer alguma outra situação para o Ministério Graça e Intimidade. E vamos precisar do apoio financeiro dos irmãos, vamos desenvolvendo. Mas não manipulamos ninguém. Nós nunca falaremos ou dissemos no Ministério da Intimidade, olha, se você não der, o gafanhoto vai quebrar sua geladeira, o devorador. Pegam alguns textos, não analisam e não veem com contexto e detalhe.
fazem isso de má fé. Muitos fazem de má fé mesmo, para enriquecer financeiramente. Se você está dentro desse contexto, cai fora. Sai fora desse contexto. Veja com os olhos iluminados. O contexto que Paulo fala, 2 Coríntios 3, 13 ou 16, ele mostra claramente, você vê como é que nós fomos enganados durante anos. E a superação, ela traz isso para você e para mim. A superação, os desafios, né? Porque nós estamos falando hoje de superação e os desafios que são inerentes à graça de Deus. E quando nós vamos falar dessa situação aqui, nós entendemos que é inerente à graça de Deus compreender que o Deus deste século não é, em detalhe, um diabo ou Satanás que criaram, porque diabo e Satanás é adjetivo. Não existe, nunca existiu um ser espiritual. Esses dias eu estava explicando a Elis, a nossa contra-regra ali, né? Em breve estaremos, se ela estará voltando para estudar no Rio de Janeiro, né? Sim, pode sim, pode sim. Então o que acontece? Nenhum de nós recebeu uma informação correta. Criaram um diabo. Se você pegar toda a história no Antigo Pacto, havia o quê? Havia um Satanás, uma palavra Satanás, Satã, né, ou Satana, que veio lá do hebraico, do aramaico, e essa palavra simplesmente quer dizer adversário. E no grego, diabolos, ou diabo, quer dizer acusador, adversário, criaram essa palavra e é um adjetivo, não é um ser. Então, quando nos ensinaram na nossa infância, o Deus deste século cega o entendimento. Disseram que o diabo cegava, né? Aí quando o indivíduo muitas vezes ia para a igreja, esquecia a gravata. Cadê minha gravata? Cadê minha gravata? E o diabo escondeu a gravata. E o diabo escondia a gravata, o diabo escondia o lenço, escondia a Bíblia. E tudo as pessoas põem a culpa nele. Então, recebendo a mensagem da graça de Deus, nós aprendemos a superar. E olha só, o contexto de 2 Coríntios 3, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, a lei de Moisés. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, este véu se tirará. Paulo está falando para aquele povo, mas até hoje esse véu está posto. Tire este véu, meu irmão. Permita que este véu saia de você, da denominação que você está, que te cega. Leia, estude o contexto. E aí o contexto de 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, porque nos originais não tem lá a primeira, a segundo capítulo, isso foi depois da Sociedade Bíblica Brasileira que dividiu para melhorar um pouco a forma de você se expressar ali, mas há um contexto só, e é uma carta. Paulo está falando de quê? Da lei de Moisés, que é o Deus do século. Então, meu amado, nós entendemos que tudo se cumpriu. O Cordeiro de Deus, lá de João 1,29, o Cordeiro tira o pecado do mundo, né? Romanos 3,23, pois todos pecaram, todos os filhos, né? Aqueles que viveram naquela época de Paulo e foram destituídos da glória de Deus. Você vê que o verbo está no passado. Todos pecaram. Paulo está falando para aquele povo, eles já nasceram pecando. Naquela época, não hoje. Eu e você já nascemos, eu vou contar um segredo para quem não sabe. Nós já nascemos puros, sem pecados, livres do pecado. Porque Jesus aniquilou o pecado na cruz. Que pecado é esse? Aquele que fazia separação entre Deus, que nos acusava, aquele que nos condenava. Então hoje eu não preciso, eu vou pedir perdão a Deus, eu vou me confessar para o padre, eu vou confessar para o pastor. Tudo isso é mentira, é balela. Diante do Evangelho de Jesus Cristo, a mentira é religiosidade, é farsa, é engano, é logro. Sai disso. Veja o que Isaías 46:10 nos diz de forma magnífica. Desde o início, faço conhecido o fim.
desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Então, meus amados, estamos finalizando. Mais 2 minutinhos para finalizarmos. Eu quero que você entenda o seguinte. Você é um vencedor. Você é mais do que vencedor, sim. Esta palavra, este propósito de Deus, ele não falou. O reino foi estabelecido. E nós já superamos os desafios que são inerentes à graça de Deus. Por que inerentes? Porque esta graça mostra justamente esta palavra poderosa de Deus. Todos os propósitos dele, nenhum dos propósitos de Deus serão anulados pelo homem, serão frustrados. Deus não se frustra. Eu e você nos frustramos, sim. Nos frustramos. Pastor José Luiz esses dias estava comentando comigo que estava frustrado com uma determinada situação. Pastor Tavares, nós nos frustramos com os homens. Mas Deus não se deixa frustrar. Deus não se frustra, porque Ele é soberano. Não há frustração em Deus. E para finalizar, uma palavra que Paulo falou aos Filipenses, participação do pastor José Luiz, que essa mensagem nós fizemos em comum acordo com o pastor Tavares, e também não pôde estar presente. Filipenses 4:8, finalmente abençoados, eleitos, eu posso parafrasear Paulo, finalmente MGI, finalmente irmãos da graça, finalmente Geraldo Moraes, finalmente Pimentel, irmão Paulo Pimentel, finalmente todos nós, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Por isso que nós do MGI Macaé estamos aqui unindo forças a todos os ministérios. Irmã Isabel, um grande abraço, irmã Isabel. Bonito desenho, Elis. Estamos unindo forças junto com todos os ministérios que pregam a graça de Deus para levar esta graça de forma poderosa a mentes e corações. E eu quero agradecer você que está conosco. Ore por esse ministério. Eu não posso afirmar a você que no próximo sábado vou conseguir trazer uma pérola da graça de Deus, mas se possível for, se Deus nos permitir, sábado faremos também algo rápido como fizemos hoje. Ore por nós, ore por este ministério. E amanhã nós estaremos envolvidos com um trabalho circular, no próximo domingo também, mas eu quero dizer para você que o nosso coração tem sede de compartilhar com você esta mensagem maravilhosa. Da mesma forma como eu vejo o Geraldo Moraes, eu fico muito feliz quando eu vejo o Geraldo, às vezes acordando de madrugada, né, na cozinha da casa dele, trazendo pérola da graça. Cada um tem uma forma de trabalhar, a minha forma ainda não é essa, né? Mas nós agradecemos a Deus pela vida de João Messias, irmão Geraldo, Pimentel, de todos os que pregam a graça, Cristiano França, de todos aqueles que estão unidos e reunidos nessa graça. E por você do MGI, Mãe Isabel, Irmã Marinha, irmão Domingos, irmão Walter, todos que fazem parte, irmão Stefano, Elie, um grande abraço, olha, um beijo carinhoso para vocês, tenham uma boa semana e que nós possamos aumentar esse vínculo, o MGI Macaé e adjacências, Rio das Ostras com o irmão Silvio, irmã Sheila, todos os irmãos, meu amado colega que está em Rio das Ostras também, ele tem participado conosco aí, e de vez em quando ele manda mensagem para nós. Lindauro, um grande abraço a Lindauro, a sua família, tá bom, Lindauro? Sinta partícipe do Ministério Graça e Intimidade. Depois divulgue, compartilhe o nosso vídeo para a glória do nosso Deus. Deus é conosco, supere os desafios com a graça de Deus, em nome de Jesus. Boa semana!